Olá, gente. Muito bem-vindo a mais um Jurisprudência Conectada. Hoje voltamos aí para falar mais um pouquinho dessa lei nova, dessa lei importante, que é a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Temas importantes, assuntos palpitantes e o Jurisprudência Conectada participando aí dessa reflexão quanto ao novo diploma legal. Tá bem? Para a gente começar a nossa breve exposição de hoje, o convite que fica inicialmente é: vamos compartilhar a aula, vamos junto aqui, vamos junto jogar para o universo, eu conto com vocês, vamos trabalhar essa ideia jogando para o universo. Isso, sempre apanhando com o celular, sempre na luta. Vamos compartilhar, vamos todo mundo junto aqui compartilhar a aula. E é isso aí, 1, 2, 3, devidamente compartilhada. Muito legal, gente. Bom, o que nós temos para falar de novidade? O que nós temos para falar de novidade a respeito ainda da lei da 13.465? Já compartilhado, jogado para o universo a informação que eu espero que de alguma forma seja útil, valiosa. Vamos começar hoje com condomínio de lote. Condomínio de lote previsto no artigo 58 da lei. Condomínio de lote encontrava forte resistência jurisprudencial de admissão. Essa jurisprudência era contenciosa, mas também administrativa. Era a posição forte, apesar de alguma oscilação, já na gestão do Dr. Manuel Pereira Calças. Então, estamos falando de gestão 2017, 2018. 2016, 2017, né? Eleições do tribunal no começo de dezembro de 2017. Então, posição muito forte quanto à não admissão dos condomínios de lote, tá bem? Isso decorria da não recepção do Decreto-Lei 271 de 67, em específico do seu artigo 3º, tá bem? Só que acontecia o seguinte: havia posição acadêmica, doutrinária, e agora vou me valer aí, por exemplo, do próprio Gilberto Valente, Lamana Paiva, no tocante à possibilidade do condomínio de lote. Que tipo de situação prática nós tínhamos como vivência cotidiana? Os condomínios de lote não eram admissíveis, né? Esses fechamentos eram equivocados juridicamente. Não havia um amparo legal. A ideia era exatamente na apreciação do Decreto-Lei 271 de 67 e se estaria ou não revogado pela Lei 6766 de 79 no tocante ao parcelamento do solo. O que acontecia? Nós tínhamos autorizações municipais que acabavam por conferir concessões para que ocorressem aqueles fechamentos com cancela e restrição de acesso ao público. Em razão disso, estas concessões, esses atos administrativos precários da municipalidade, acabavam por transpassar, acabavam por impor essa palavra é um pouco forte, né? Mas vamos lá, aos então promovidos a condômino, a responsabilidade pelo custeio aí da iluminação, recolhimento de lixo dentro das dependências daquele condomínio de lote. Então, era uma expressão consagrada, mas rechaçada na jurisprudência contenciosa e também administrativa. Faço aqui não só a menção à posição da Corregedoria e aqui do ilustre desembargador Manuel Pereira Calças, mas na via jurisdicional nós tínhamos julgados rechaçando tal posição, como, por exemplo, do desembargador Francisco Loureiro, ok? Entre outros. Bem, nós tivemos a inclusão no artigo 1358-A do condomínio de lote. Então,
o artigo 58 da 13465 criou e estabeleceu o condomínio de lotes. 1358A. Primeira informação que eu preciso rapidamente passar para vocês. A própria expressão, a ideia de expressão condomínio de lote, ela já é um contrassenso criticado pela doutrina. Por qual motivo? Porque lote está atrelado a loteamento, né? Lote é utilizado em loteamento. E essa ideia de lote, atrelada ao loteamento, traz a noção de que, após o registro destes lotes, o espaço livre passa ao condomínio, porque lote pressupõe a criação de novas vias de circulação, tá bem? Então essa é uma ideia muito forte, portanto a crítica sendo relevantíssima nesse sentido. Aqui cito também o excelente registrador de imóveis, o Dr. Flauzelino, do primeiro RI da capital, aqui de São Paulo, que tem indicações acadêmicas nesse sentido, tá bem? Mas ainda que legítima a crítica, nós temos aí a compreensão de que a expressão consagrada na prática foi agora legitimada com a disposição expressa do 1358A. E aí o que eu tenho a dizer? Pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Parágrafo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Lembrando ainda mais, e aí a gente vai trabalhar um pouco com isso, parágrafo 2º. Aplica-se no que couber aos condomínios de lote o disposto sobre condomínio edilício, respeitada a legislação urbanística. Meus caros, acontece o seguinte. O condomínio de lote, e o grande tema que envolvia o condomínio de lote, era a possibilidade ou não da cobrança da taxa condominial, da cota condominial. E nós temos o quê? Nós temos que com a instituição prevista no Código Civil do condomínio de lote e a autorização de aplicação das regras do condomínio edilício, fica autorizada a possibilidade de cobrança de taxa condominial. E aí perguntaria, bom, mas de que forma eu cobraria? De que forma? A ser instituída pelos condôminos, que poderão observar a fração ideal correspondente à área do solo da unidade, respectivo potencial construtivo ou outros critérios indicados no ato da instituição. Tá bem? Isso acontece porque nós podemos ter o quê? Terrenos, construções distintas, ok? 500 metros, 1000 metros, 350 metros. Como é que eu vou fazer essa costura de fração ideal e cobrança de taxa condominial? Tá certo? Mais do que isso, o parágrafo 3º, para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. A pergunta que fica é, nós temos uma nova lei. Essa nova lei ela poderá regrar situações passadas? Acredito que sim. Amoldadas as situações presentes, porque a ideia da lei é realmente de regularização, de legitimação, de reconhecimento de direitos às situações fáticas que não comportavam amparo legal, tá bem? Isso tudo é o contexto dessa grande normativa da 13465 de 2017. Então, em razão disso, nós temos a possibilidade de regularização de tudo aquilo que já encontra-se posto, ok? Mas temos um nortear para o futuro. Bem, se essas são aí as ponderações, rápido, né? Graças aí a algumas explicaçõezinhas que eu acabei tomando algum tempo, nós já estamos aí, o tempo voando e eu parando aqui, não parando de falar. Vamos continuar para o próximo ponto que eu gostaria de abordar rapidamente, que são os conjuntos habitacionais. Os conjuntos habitacionais são regrados no artigo 59. Encontramos previsão administrativa das normas da corregedoria de igual forma, ok? Mas amparado no texto legal, nós temos a seguinte situação. Serão regularizados como conjuntos habitacionais os núcleos urbanos informais. Opa, vamos lembrar lá do artigo 11. Artigo 11 nos traz a noção de núcleo informal urbano, que é aquele que é clandestino, não regularizado por qualquer precariedade no tocante à situação fática e à legislação em vigor. Lembram disso? Ótimo. Que tenham sido constituídos
para a alienação de unidades já edificadas pelo próprio empreendedor, público ou privado. Os conjuntos habitacionais podem ser constituídos de parcelamento do solo com unidades edificadas isoladas, parcelamento de solo com edificações em condomínio, condomínios horizontais ou verticais, ou ambas as modalidades de parcelamento e condomínio. E aí, incluo o seguinte para vocês: as unidades resultantes da regularização de conjuntos habitacionais serão atribuídas aos ocupantes reconhecidos, salvo quando o ente público promotor da propaganda do programa habitacional demonstrar que, durante o processo de regularização fundiária, há obrigações pendentes, caso em que as unidades imobiliárias regularizadas serão a ele atribuídas. Lembrando que a gente pode ter uma acomodação nessa regularização quando identificado, isso decorre de identificação municipal, né, do município nesse processo de REURB. Pode ser que eu tenha uma complementação da lista, pois ocupantes que ali não constavam da lista para fins de legitimação dos conjuntos habitacionais a serem regularizados mostram-se aí, então, ausentes da lista e agora, então, presentes. Tá bem? Artigo 60. Para aprovação e registro dos conjuntos habitacionais que compõem a REURB, ficam dispensadas a apresentação do habite e, no caso da REURB-S, as respectivas certidões negativas de tributo e contribuições previdenciárias. Mais uma vez, se há uma dispensa legal, nós temos, então, mais uma exceção ao artigo 30 da 8935, deveres de notários e registradores no tocante à observância dos recolhimentos tributários. Isso tem uma repercussão relevantíssima no CTN lá no artigo 136. Tá bem? Então, a gente tem essa preocupação de destaque, porque essa é uma novidade. A lei, aos poucos, traz algumas novidades que vêm a mitigar o dever do titular da serventia de registro de imóveis, tá bem? Lembrem sempre de uma coisa: todos os institutos trazidos pela lei são objeto de prenotação no livro 1 e qualificação, livro protocolo e qualificação, para fins de ingresso ou não, o que poderá ensejar, inclusive, procedimento de dúvida administrativa e assim por diante. Tá bem? Tranquilo? Vamos ao próximo ponto, um ponto que tem aí algumas curiosidades e que merecem o nosso cuidado, que é o condomínio urbano simples. O condomínio urbano simples, ele traz algumas ponderações que me parecem muito relevantes, alguns cuidados que eu gostaria que a gente desenvolvesse de maneira aí um pouquinho mais aprofundada. Condomínio urbano simples, artigo 61. Quando um mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de REURB, pode ser para outros fins que não REURB, né? Condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. O condomínio urbano simples será regido por esta lei, aplicando-se no que couber a disposição aí referente ao 1331 e seguintes quanto ao condomínio edilício. Meus caros, o condomínio urbano simples ele pode ser extremamente proveitoso para a regularização fundiária e aquelas situações em que nós temos efetivamente cômodos de utilização exclusiva de determinadas famílias, pessoas e assim por diante. É uma forma de você ter uma legitimação importante quanto à propriedade, tá bem? Por que digo isso? Porque se a gente for analisar o artigo 62, que tem o seguinte caput, eu vou passar por um parágrafo que me parece relevante, depois a gente segue. A instituição do condomínio urbano simples será registrado na matrícula do respectivo imóvel, no qual deverão ser identificadas as partes comuns ao nível do solo, as partes comuns internas à edificação, se houver, e as respectivas unidades autônomas. Dispensada a apresentação de convenção de condomínio. Parágrafo 2º. As unidades autônomas constituídas em matrícula própria poderão ser alienadas e gravadas livremente por seus titulares. Parágrafo 3º. Nenhuma unidade autônoma poderá ser privada de acesso ao logradouro público. Vamos trabalhar um pouquinho isso daqui. Bem, então,
Quer dizer que eu tenho uma matrícula própria e eu posso instituir sobre cômodos, isso. E ele pode, inclusive, atingir REURB, sim. E aí essa situação em que eu tenho cômodos utilizados exclusivamente por famílias poderiam ser, então, regularizados dentro desse projeto de condomínio urbano simples? Exatamente. Mas vocês querem aumentar a exploração disso? Olha onde a gente pode chegar e a ideia é incrível. A gente tem que explorar ao máximo os dispositivos legais diante da realidade fática. E um tema que me parece bem agradável e que pode ser explorado aqui é a constituição de condomínios urbanos simples em repúblicas. Em repúblicas, o que nós teremos a abertura de matrículas próprias, mas também em casas de repouso, em que você pode ter uma casa da terceira idade, um idoso, né? Tem clínicas, tem clínicas aí especializadas na área, especializadas no atendimento à terceira idade, ao idoso. Imagina, uma mega clínica, o cara é dono, ele é proprietário, matrícula aberta, passível de alienação, livre gravação quanto aos titulares dos direitos ali reconhecidos. Então você pode ter aí uma potencialização de negócios jurídicos impressionantes com a instituição e com a exploração do condomínio urbano simples no modelo do artigo 60 e artigo 61 e 62 da lei, tá certo? Então eu tenho aí eu posso ter a instituição de hotéis e a alienação efetiva de quartos dos hotéis. Isso! O pessoal aqui já tá aqui procurando a aula, procurando o REURB, procurando o condomínio. Olha que loucura, né? Eu gosto disso, eu gosto quando aperta, quando desperta, quando anima. Vamos falar um pouquinho então da potencialidade de negócio. Eu posso ter um hotel e nesse hotel eu posso alienar partes dele? Posso sim. Óbvio que eu tenho uma limitação, óbvio que eu tenho uma observância aqui quanto à restrição de acesso. O logradouro público, por exemplo, deve ser acessível a todas as unidades, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma grande porta para alienação de partes, de cômodos de determinadas propriedades. E esta alienação com reconhecimento de direito próprio, matrícula aberta, que possibilita alienação, doação, qualquer tipo de garantia atrelado ao direito reconhecido. Muito legal isso aqui, muito legal. Mais do que isso. Parágrafo 1º do 62. Após o registro da instituição do condomínio urbano simples, deverá ser aberta uma matrícula para cada unidade autônoma, a qual caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do solo e das outras partes comuns. Tá? Se houver representada na forma de percentual. É evidente que essa ideia de fração ideal do solo e de outras partes comuns, ela vai encontrar na prática algumas dificuldades. Se eu estou pensando nesse hotel, nessa grande clínica, divisões muito bem identificadas e assim por diante, talvez seja mais confortável a compreensão da fração ideal. Mas se eu estiver pensando num local de moradia de diversas famílias, com cômodos exclusivos para cada uma delas e tal, talvez essa separação ela se encontre às vezes um pouco confusa e a materialização desse direito vai exigir um grande esforço da municipalidade e seus interessados para a identificação precisa da fração ideal. Pô, gentil, e se isso não for possível? Se isso não for possível, eu acho que nós temos que estabelecer frações ideais. A ideia aqui salvo uma discrepância absurda, mas a ideia aqui é de fomentar uma regularização, fomentar o reconhecimento do direito, fomentar o acréscimo daquela área marginalizada perante a sociedade no registro de imóveis. Tá certo? Então, acho que aqui a divisão vai acabar sendo por equidade, né? Vai acabar sendo aí em frações ideais. Bem, que mais? A gestão das partes comuns será feita de comum acordo entre os condôminos, podendo ser formalizado por meio de instrumento particular. Claro, pode ser por instrumento público? Também. Particular? Da mesma forma. Haverá uma gestão que será regrada minimamente. Gente, é evidente que na ausência de regramento expresso,
sempre poderá ser provocado o Poder Judiciário e desta provocação pelo Poder Judiciário sempre poderá sair ali a decisão de como vai ser destinada a área, né, a finalidade da área e os próximos passos na manutenção e conservação daquele imóvel. Tá bem? E aí eu vou ao artigo 63. Artigo 63, que estabelece pra gente, no caso de REURB S, né, a regularização social, a averbação das edificações poderá ser efetivada a partir de mera notícia. Essa mera notícia, confesso que me deixa um pouco desconfortável, acho muito pouco e precário para fins da averbação, a requerimento do interessado, da qual constem a área construída e o número da unidade imobiliária, dispensada a apresentação de habite e certidões negativas de tributo e contribuições sociais. Mais uma dispensa do nosso artigo 30 da 8935 de 94, tá bem? Eu acho que a averbação poderá ser efetivada a partir de mera notícia, ainda que com uma plausibilidade mínima de documentos. Isso deve ser melhor gerido. Acho que isso deverá ser melhor estudado pela própria municipalidade, na potencialização de reconhecimento destes direitos. Porque a ideia de facilitação ela tem que ser plena, mas ela tem que ser amparada por um braço do Estado para que possa aparelhar o pedido minimamente para fins de ingresso no registro. Lembrando sempre, mais uma vez repito, que de todos estes atos administrativos interna corporis da municipalidade, nós teremos o quê? A sua prenotação pelo livro 1 de protocolo, teremos a qualificação, a possibilidade de impugnação, ok? É passível que terceiros prejudicados sintam a necessidade de impugnar ali o procedimento administrativo, ok? E todo tipo de exigência será apresentada por nota devolutiva, papel timbrado assinado pelo preposto da serventia extrajudicial, que comportará procedimento de dúvida a ser encaminhado ao juiz corregedor permanente. Da decisão dele, registro sentido estrito, cabe apelação, Conselho Superior da Magistratura. Nas hipóteses de averbação e recusa da realização do ato, nós teremos expediente administrativo e da decisão do juiz cabe recurso, julgado monocraticamente pelo Corregedor-Geral da Justiça. Tá bem? Gente, a ideia era enxugar o tema. A ideia era trazer um pouquinho do que nós temos disposto. E eu gostaria de fechar aqui esse jurisprudência para dizer o seguinte. O fomento da discussão da lei é relevantíssima. Aqui, a ideia é trazer a noção, é trazer a reflexão com algumas ponderações que eu fiz aí ao longo da exposição, no tocante à utilização do condomínio urbano simples, no tocante à novidade do condomínio de lotes, ainda que nós tenhamos aí uma precariedade de disposição, nós já temos a instituição do direito, ou o direito de laje. Eu fiz o reforço e uma pincelada quanto, a meu ver, a possibilidade de hipoteca do direito de laje, apesar de não estar previsto como uma das hipóteses, mas tratando-se de direito real e sua proximidade com a ideia do direito de superfície, entendo como cabível, sim, o direito de laje, a hipoteca do direito de laje, as regras específicas da REURB, prenotação, o prazo de prenotação em 60 dias, prorrogável por mais 60, por decisão fundamentada do nosso oficial do registro de imóveis, a qualificação destes títulos em REURB no prazo de 15 dias, o que acaba tendo aí uma diferença relevante quando a gente está trabalhando com as normas da Corregedoria de São Paulo, que fala em qualificação em título eletrônico XML em 5 dias e demais títulos em 10 dias. Aí nós temos uma regra expressa na Lei 13.465 dizendo que o prazo para a nota devolutiva após prenotação de 15 dias. Então, assim, falamos de uma série de novidades. Esgotamento do tema? Não, esse não foi o propósito. Enfrentamento de algumas questões? Isso nós fizemos. Provocação da novidade, trazendo você para o estudo, trazendo você para a Uniregistral, esse é o nosso principal objetivo. Eu desejo para vocês ótimos estudos. Espero encontrá-los em breve em diversas oportunidades que temos aqui de debates, de estudo, de discussão acadêmica. Sempre para melhorar o estudo, sempre para melhorar a prestação jurisdicional, o serviço extrajudicial e o reconhecimento dos direitos que são
fixados pela legislação vigente. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima oportunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.